mais que eu decida querer pecar, querer errar, querer demorar para aceitar Jesus, mas no final do propósito não vai interferir o começo, que é as minhas livres escolhas, porque no final eu vou ser igual a Deus, igual ao Filho de Deus, por causa da predestinação. E alguns vão demorar para chegar porque é um pouco desobediente, outros vão chegar mais rápido porque é obediente, alguns vão ser vencedores porque vai fazer a vontade de Deus, fazer a obra, outros vão demorar um pouco, alguns vão ser disciplinados, outros vão demorar nessa disciplina, outros vão vir mais rápido porque a disciplina vai ser pouca. Então cada um tem uma forma e é por causa da predestinação. E o propósito final é ser igual ao Filho de Deus, igual à imagem do Filho de Deus, uma imagem de glória, porque o Filho é vencedor, então vai ter os seus vencedores, né, os seus filhos. Então tá aqui, ó, provando na Bíblia, Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu aonde? Em espírito, aonde? Dentro de Deus, porque Deus é Pai dos Espíritos. Então, Deus nos conheceu dentro dele e por nos conhecer, por saber o que iria ocorrer, também nos predestinou, nos deu um destino prévio desde a eternidade. Então, entenda uma coisa, você nasceu para dar certo. Anota essa frase, anota. Você não é um erro. Você nasceu para dar certo. Não deixa tacar na sua mente que você é um erro. Você nasceu para dar certo. Então, também os predestinou para serem... Aqui, ó, o propósito final. Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja, Cristo, né, o primogênito dentre muitos irmãos. Dentre muitos irmãos. Peraí, João 3,16 fala o quê? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único. Deus tinha um único filho. Deus tinha um único filho. Só que quando ele deu por causa do amor, quando ele deu e Cristo morreu, e que a partir deste Cristo, desse último Adão, muitos viriam junto com Cristo. Muitos viriam junto com Cristo, nesse resgate, nesta redenção, iriam se tornar filhos de Deus. Então Deus agora não iria ter um filho. Cristo é o primogênito, mas agora Cristo vai ter muitos irmãos. Deus vai ter muitos filhos. Ó, Cristo agora não é o único, agora ele é o primogênito. Ah, você não pegou de jeito nenhum, eu duvido. Então aqui, ó, então em João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça para a condenação, mas que tenha a vida eterna. Sai do primeiro Adão e entra no último Adão. Ok? Então aqui está falando, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Agora Cristo, após a morte, não é mais o primogênito, não é mais o único, é o primogênito, porque vai vir muitos aceitando a ele, né, como Salvador e Filho de Deus. Então aqui está falando, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E os predestinou, não está falando mais de Jesus, e os predestinou é aqueles que aceitam Cristo, tá? Mas na eternidade já estava predestinado. Então, e os predestinou, a este também chamou, e os que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Vou explicar. Deus, ele me conheceu em espírito. Por me conhecer, por saber desde o meu nascer e desde o meu morrer, tá? Porque na eternidade, eu falei aqui, na eternidade tudo é. O passado é, o presente é, o futuro é, né? É um círculo, é um círculo. Só que na Terra aqui, não é igual na eternidade. Na Terra aqui, tudo tem começo, meio e fim. É uma linha linear, né? Tem começo, meio e fim. Então Deus, ele viu o nosso nascer e o nosso morrer. E por nos conhecer desde a eternidade
e desde o nosso nascimento em matéria aqui na Terra, desde o nosso nascer e o nosso morrer, ele já sabia de tudo. E por saber de tudo, por causa da eternidade, né, porque lá ele nos conheceu, ele nos predestinou, vindo para a Terra é só um prosseguimento do que já está pronto na eternidade. Ele já conhece tudo que a gente vai fazer, por causa da predestinação, por causa desse predestino, tá? Por causa desse predestino. Então ele nos conheceu. Então, por ele nos conhecer, ele nos predestinou. Agora, tem aquelas pessoas que eu falei aqui, tem aquelas pessoas que nasceu num lar conturbado, num lar que não é cristão, mas por causa da predestinação, você vai se tornar filho de Deus quando você aceitar Cristo. Ah, mas meu lar ele é conturbado, tem muita briga, eu não sei se eu vou aceitar Jesus, eu não acredito. Só que por Deus te conhecer, te predestinar na eternidade em espírito, quando você nasceu, você não nasceu para dar errado, você nasceu para dar certo. Então, quando você achou que você não ia aceitar Jesus, Deus começou a te chamar. Primeiro te conheceu na eternidade, em espírito. Ele te predestinou. Por te conhecer, ele te predestinou. Saber todo o seu destino aqui na Terra. Então, ele começa a te chamar aqui na Terra. Como? Através de irmãos, através de um louvor, de uma leitura da palavra, usando o profeta, através de um amigo lá no trabalho, na faculdade, na universidade, através de várias formas. Deus tem a sua manifestação para chamar os escolhidos, né, por causa da predestinação. Então Deus ele começa a chamar. Deus tem a sua forma de chamar. Ele vai chamando você. De uma maneira ou outra, ele vai só te cercando, vai te cercando. Você vai para cá, você espreme para lá e Deus vai dando corda. Não, eu vou para cá, ele chama você vai e começa a entrar até que você levanta a mão e fala, eu quero aceitar Jesus. Não tem como. Então ele te chama, entendeu? Aí você aceitou Jesus. Na eternidade Deus fala, tá no caminho. Já está predestinado. Já chamei. Então aqui, ó. Também chamou. E os que chamou, este também justificou. O que é justificar? É ser santo. Ser justo por causa da justificação de Cristo. Então, quando que ele me chamou, que eu passei a ser justificado? Quando você aceita Jesus. Quando você aceita Jesus, você vai ser justificado por ele. Por causa do sangue de Cristo. Você levanta a mão e fala, eu aceito Jesus como meu Salvador, porque eu reconheço que Jesus, quando morreu, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nesse momento você está salvo. Precisa levantar a mão e ir lá na igreja chorando, esperneando, caindo no chão, a não ser que você queira, né, por espírito, por aquela emoção, mas aí vem aqui na frente, eu preciso ter que ir lá na frente, tem que... Não, para aceitar Jesus é só confessar com a boca, e o que você confessou com a boca, você crê no coração, acabou. Não precisa de mais nada. Nada. Não precisa de mais nada. Então, quando eu aceito Jesus, por causa do sangue, eu sou justificado. E aos que justificou, versículo 30, e aos que justificou, a este também glorificou. O glorificar é na glorificação do corpo, é a salvação do corpo. Aí é só quando Jesus vir na vinda oculta, buscar os vencedores, ou no final da grande tribulação, no soar da última trombeta, ele vai vir buscar o restante da igreja, né? Primeiro vai ressuscitar os mortos em Cristo, e depois os que estiverem vivos vão subir e vão encontrar, não é ser arrebatado, vai se encontrar com o Senhor nos ares, tá? E ali o corpo vai ser transformado, mas é transformado, não é glorificado, vai ter um corpo transformado, tá? Um corpo imortalizado, tá?
e vai passar por um julgamento de obras e vai ser disciplinado no milênio, e após os 1000 anos vai ter um corpo glorificado, porque aí vai estar sendo igual à imagem do Filho de Deus, com um corpo glorificado. Salvação no espírito, quando você aceita Jesus, salvação na alma, quando você nega a si mesmo e passa a fazer a vontade de Deus, não a sua vontade. E a salvação no corpo, quando o corpo for glorificado. Este é o propósito da salvação nos 3 aspectos. Mas nós vamos aprofundar muito, você vai ter muito conhecimento. Então, eu falei aqui que Deus é Pai dos Espíritos, né? Porque o Espírito ele foi formado dentro de Deus, ok? E por isso Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, né? Antes que o mundo fosse formado, porque Deus ele nos conhecia. Então, eu li aqui o Romanos 8, 29 e 30. Então, para confirmar essa predestinação que Deus já nos conhecia antes, abra comigo agora confirmando, tá? Agora, abra comigo lá em Jeremias 1. Profeta Jeremias 1. Algumas páginas não estão coladas. É mais fácil para folhear. Eu não tenho tato no dedo, né? Um pouco complicado na hora de eu abrir as páginas aqui. Tem umas páginas coladas aqui. Jeremias 1. Vocês perceberam que eu não tenho pressa, né? Eu não tenho pressa nenhuma. Ainda mais para ensinar. Ainda mais por se tratar de um curso que você adquiriu. Eu tenho que te passar da melhor forma. Ó, Jeremias 1. Abre comigo em Jeremias 1. Abriu? Jeremias 1. Jeremias 1. 1:5. Ó, da predestinação. Antes que te formasse, olha como se eu estivesse falando, como se Deus estivesse falando para nós, ó. Antes que te formasse, está falando para Jeremias, mas é para o homem, para os filhos. Antes que te formasse, antes que você viesse ao mundo e estivesse no ventre de sua mãe, pega isso para você que está precisando ouvir isso, uma profecia, tá? Creia nisso, porque não é só um curso, é como se Deus estivesse falando para você. Antes que eu te formasse, rapaz, antes que eu te formasse, mulher, no ventre da tua mãe, tá? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, ou seja, eu tive uma intimidade com você na eternidade. Antes que você viesse no ventre da tua mãe, antes que você tivesse prestes a vir a ser uma matéria, eu te conheci, eu tive um relacionamento, eu e você tivemos uma intimidade, porque está falando do que? Na formação do espírito, né? Nós vamos entrar daqui a pouquinho no tal da pericorese, prostoteon, tá? É onde tudo começa. Calma, chega lá. Então, eu tive uma intimidade com você, tá? Eu te conheci. Então, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre da tua mãe, te santifiquei. Ó a predestinação. Ó a predestinação de Jeremias aqui, ó. Na eternidade, eu te santifiquei. Tá falando de passado. Jeremias nem tinha nascido e já falou do verbo aqui, ó, passado, te santifiquei, lá atrás. Ah, mas eu nem nasci, eu nem vim do ventre da minha mãe, mas eu já te santifiquei. Aonde? Na eternidade, porque lá eu te conheci. E por eu te conhecer, eu te predestinei. Mas por que o Senhor me conheceu? Porque eu te gerei dentro de mim em espírito. Porque eu sou pai dos espíritos e eu formo os espíritos dentro de mim, lá em Zacarias 12:1. Lembra? Então, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Predestinação. Vai me falar que isso aqui não é predestinação. Se você falar para mim que isso não é predestinação, você tem que prestar mais atenção, porque eu acabei de falar. Jeremias, ele foi criado por uma família de sacerdotes. Tá? De sacerdotes. Ele cresceu numa família sacerdotal, foi ensinado a cuidar do templo, a como cuidar da lei, tá? Mas
mas por ser levado cativo na Babilônia, lá Deus arrebatou ele em espírito, falou com ele em espírito, falou com ele em visões, mostrou para ele a cidade de Jerusalém, mostrou a cidade de Judá, mostrou que os profetas estavam diante de Deus, na frente de Deus, mostrava-se santo, mas por detrás das cortinas, por detrás das paredes, eles pecavam, eles adoravam outros deuses. No mesmo lugar onde Jeremias, antes de ser levado cativo, os seus mestres o ensinavam, mas Deus estava mostrando em espírito, em visões de Jeremias, era aqui que você era ensinado? Senhor, aqui, esses são os meus mestres. Esses que me ensinam Jeremias. Por detrás das paredes, olha o que eles fazem. Deus mostrou para Jeremias em visão. Senhor, mas é aqui em Judá. Judá é o melhor lugar. Estou te mostrando. Olha o que eles fazem. Adoram outros deuses. Eles pecam. Adoram a imagens. E você, Jeremias, você foi criado, você foi gerado pelos seus pais, numa família sacerdotal. Você foi ensinado, o homem te ensinou isso. Mas na eternidade, não foi isso o que eu preparei para você. Você foi gerado dentro de mim e você já tinha um propósito para ser um profeta. E na eternidade eu já te santifiquei para ser profeta. Na eternidade eu já te dei as nações por profeta. Ou seja, a predestinação de Jeremias já estava pronta. O profeta Jeremias nasceu. Ele teve o seu livre-arbítrio. Mas o propósito, chegou numa sinuca de bico, chegou numa bifurcação, chegou num ponto, no ápice, que Deus pegou Jeremias. Falou, agora você vai fazer a minha vontade. Deus o chamou em espírito e mostrou as visões. No que chamou em visão, Deus falou, agora você é profeta. Você é meu profeta, agora eu vou começar a te usar. Tem predestinação ou não? Então aqui, ó, e te santifiquei as nações e dei por profeta. Vamos ver agora do profeta Davi? Do Davi, do homem segundo o coração de Deus. Também não deixa de ser profeta também. Deus usou muito ele. Salmos, abra comigo aí, em Salmos 139. Salmos 139. Abre comigo. Salmos 139. Abriu aí? Versículo 15 e 16. Ó, os meus ossos não te foram encobertos. Perdão, tá? Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui feito. No oculto fui feito. No oculto. Em espírito fui feito. Tá? E entretecido nas profundezas da terra. Os teus, agora está falando aqui, ó, no ventre. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, não tinha forma de um corpo. Não tinha forma de um corpo porque estava no ventre da mãe, tá? Estava no ventre da mãe. Não tinha uma forma de um corpo, na forma de um feto. Possivelmente ainda estava sendo um embrião, ou nem era ainda um embrião. Mas os teus olhos, ora Deus falando para Davi, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, não tinha forma, e no teu livro, no teu livro, todas estas coisas foram escritas.
Ah, era pra você estar dando glória, era pra você estar chorando, era pra você estar assim, ó. Não acredito. Que o Espírito de Deus abra a tua mente e você possa entender que é revelado que há um livro de Deus já escrito para cada um dos filhos predestinados à vida eterna para ser igual ao Filho de Deus vencedor. Há um livro que já está escrito. Tudo que a gente vai fazer aqui na Terra já está escrito, já está com um destino prévio. Nada do que eu faço vai surpreender a Deus. Ó Deus, peguei o senhor de surpresa, hein? Essa o senhor não sabia. Aí Deus fala, eu não sabia. Então Deus não é onisciente, oniconsciente, ele não é onipotente, então ele não é Deus. Não. Nada do que eu faço, nada do que você faz vai pegar Deus de surpresa. Ele já sabe de tudo. Quem não sabe é a gente. Então por que eu não sei tudo que já está pronto? Porque na eternidade tudo a gente já fez diante de Deus, aos olhos dele. Só que a gente não sabe, então a gente está aqui na Terra para cumprir o que na eternidade tudo é, tudo está feito, passado, presente e futuro. Na eternidade tudo já está pronto. Agora, aqui na Terra, neste presente momento, nós estamos ainda em processo para que tudo se cumprisse. Quer uma revelação? Sabe aquele momento que você está num lugar, você fala, nossa, parece que eu já fiz isso. Parece que eu passei por aqui. Nossa, parece que eu bebi isso, parece que eu já tenho... Você não tem aquele relance que você está fazendo algo que você... Parece que eu já fiz isso. Sabe o que é isso aí? Isso daí é o teu espírito mostrando para a tua alma, perdão, é o Espírito Santo mostrando para o teu espírito, é o Espírito Santo mostrando para o teu espírito o que você já fez na eternidade aos olhos de Deus. Você pegou? Só que você está vivendo aqui na Terra para cumprir o que já está pronto na eternidade. É o teu espírito sendo avisado pelo Espírito de Deus o que já está pronto. É um relance, né? Ou seja, quando você tem aquele relance, opa, acabei de cumprir o que na eternidade já está feito. Então não tem saída, não tem saída. Então, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, no teu livro todas estas coisas foram escritas, já está tudo escrito. E as quais, olha aqui, e as quais em continuação foram formadas. Ou seja, acabei de dizer, em continuação. Puxa, eu tive aquele relance. O Espírito de Deus te avisando no teu espírito. Então agora, em continuação, foram formadas. Ou seja, está formando, está concluindo no livro de Deus na eternidade, no meu livro, já está concluindo tudo o que na eternidade já está feito. Então, a cada movimento, a cada cumprimento do que eu faço, a cada agir de Deus na minha vida, Deus vai só ticando. Está cumprindo, está cumprindo, está cumprindo. Estou lendo a Bíblia com calma com você, não tenho pressa nenhuma para te avisar que há um livro aonde em continuação foram formadas olha aqui, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, se eu estava dentro do ventre da minha mãe, nada eu tinha feito. Quando nem ainda nenhuma delas havia feito o quê? As minhas obras, as minhas atitudes. Tudo que eu fiz na eternidade vai se cumprir quando eu nascer. Mas quando eu estava dentro do ventre da minha mãe, já estava tudo escrito. Já estava tudo escrito. E precisava eu estar continuando após o meu nascimento para cumprir a predestinação do que estava escrito no livro da vida. Você está vendo como está na Bíblia? Então,
Agora eu quero que você anota, guarde esse princípio para sua vida. Guarde esse princípio. Escute, enquanto espírito, tá? Escute o que eu vou te dizer. Enquanto espírito, Deus não te criou, Ele não te criou, tá? Enquanto espírito, Deus não te criou, mas te gerou, tá? Ele te gerou como uma mãe que vai gerar um filho, tá? Ele é pai dos espíritos porque dentro dele, ele não cria, mas dentro dele, por ser um pai, ele vai gerar. Ele vai gerar. Então, Deus, ele gera, ou seja, Deus, ele cria matéria e gera espíritos. Todos os espíritos foram gerados por Deus, porque Deus é pai dos espíritos. Deixa eu ler de novo lá, tá? Volta lá em Hebreus. Volta lá. Hebreus 12, 9. Quero ler só mais alguns outros versículos. Hebreus 12, 9. Vai lá. Hebreus 12, 9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Está falando de Deus, mas este, Deus, para a sua santidade. E, na verdade, toda a correção no presente, né, nesse exato momento, não parece ser gozo, não parece dar um prazer, senão de tristeza, porque a correção acaba doendo, tá? Mas depois dessa correção, depois produz um fruto pacífico, um fruto, ou seja, vai gerar um fruto através da correção. Um fruto do quê? De justiça, nos exercitados por ela o quê? Pela correção. Então Deus, por sendo um pai, ele vai corrigir um filho, e por corrigir um filho, por ele ter gerado esse filho dentro dele, porque ele é pai dos espíritos, então ele vai poder corrigir quando eu e você o aceitamos e nos tornamos filhos de Deus. Ele vai agora nos corrigir. E ele corrige porque ele ama. Deus, ele corrige a quem? Deus, ele não ama todo mundo. Ele ama a quem ele ama. Deus, ele corrige a quem. A quem não é todos. É a quem ele ama. E Deus, ele ama quem? Deus, ele ama filhos. E quem é filho de Deus? Aquele que aceita o Filho de Deus, Cristo. Quando eu aceito, se Jesus se batizou, eu vou me batizar nas águas, participo da ceia, faço a obra, às vezes eu vou me enfraquecer, Deus me corrige, no momento dói, mas depois vai produzir um fruto de justiça, porque Deus é justo pela justificação de Cristo quando eu aceitei, porque Ele é santo, então eu me torno santo e irrepreensível igual ao Filho. Então vai produzir o quê? Um fruto. Que fruto é esse? É o fruto da correção, me colocando de volta ao caminho para fazer a vontade do Pai, porque já tem um livro escrito, porque Ele na eternidade me conheceu, me predestinou, me chamou, me justificou e vai me glorificar. Tá entendendo? Então, aqui encerra esse negócio deste assunto sobre acerca de que Deus é Pai dos Espíritos. Eu acho que já deu para entender, né? Então, neste momento, aqui encerra, e eu quero falar um outro assunto acerca do que eu havia dito há um pouco antes aqui, acerca do que é pericorese. O que é pericorese e prostoteon. Abra comigo lá. Lá em Efésios, volta lá. Lá em Efésios. Efésios 1:4. Abre lá. Efésios 1:4.